lá, a gente está voltando aqui, ainda falando de liderança. A gente vai entrar nesse tema, delegar, né? Como é que a gente confia sem perder o controle? Muita gente confunde liderança com centralização. Você não pode ser um centralizador, tá? Porque se você for um centralizador, você vai acumular muita coisa e você acaba sufocando e travando o crescimento da equipe, né? Porque a gente precisa delegar. Até porque, imagina se você um dia fica doente e você não pode comparecer à organização. Como é que fica? Tem que ter alguém ali que saiba fazer o teu trabalho. E muita gente, às vezes por medo, não quer delegar, com medo de perder o cargo, né? Aí é que eu volto à questão da confiança. Quando você trabalha com pessoas que você confia, você não tem esse receio, tá? Porque delegar não é abandonar, é simplesmente você distribuir as responsabilidades com estratégia. Até por conta dessa questão de você precisar se ausentar, quando você estiver de férias e tudo mais. Então, quais são os 3 primeiros passos que isso aqui eu aprendi na prática? É você delegar, para você delegar com eficiência. A primeira coisa, você precisa escolher a pessoa certa. Sempre tem aquela pessoa que tem perfil, que é de confiança, que é disponível e que tem competência para aprender e desenvolver aquela tarefa, tá? Mas não escolha por afinidade, não. Escolha por preparo, mas escolha pessoas que você confie, porque tem gente que você não tem afinidade, mas são pessoas de bom caráter, são de confiança. Então dá para você separar o pessoal do profissional, que a gente nunca pode confundir o pessoal com o profissional mesmo, e colocar essa pessoa para fazer a sua função, se caso precise, tá? Explicar com clareza o que deve ser feito. Então, assim, você delega, mas você também ensina. Então, você precisa ser direto, objetivo, perguntar à pessoa se ela entendeu, pedir a pessoa para fazer, tá? E aí é como você faz, você acompanha sem controle, você acompanha para ver se a pessoa sabe fazer, tá? Mas delegar é um ato de confiança. E quanto mais você confia, mais a sua equipe vai devolver para você com responsabilidade. Porque a liderança, na verdade, não é a gente fazer tudo, ficar sobrecarregado. É sobre você construir uma equipe que faz junto com você. Isso faz toda a diferença. E agora a gente vem com a parte que a gente sempre vai ter, que são os conflitos, né? Como lidar com esses conflitos sem perder a liderança? Se você lidera pessoas, você vai ter sempre conflitos, não tem jeito. E a forma como você reage diante desse desafio, ela vai definir a sua autoridade emocional. Por isso que o autoconhecimento ele é extremamente importante para quem faz cargo de liderança. A terapia nem se fala, porque a gente precisa saber lidar com isso. E tem momentos que a gente tem muito conflito, tá? E os conflitos, eles não podem ser vistos como falhas. Eles são naturais em qualquer grupo, mas eles precisam ser tratados com postura, com respeito, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é você nunca tirar conclusão antes de ouvir. Ouça os dois lados. Todo conflito tem mais de uma versão. Isso eu gosto de explicar bem. Mantenha a imparcialidade, não proteja ninguém, nem haja por impulso. Seja firme, mas justo. Foque na solução e não na culpa. Foi como eu falei anteriormente. A nossa intenção quando vai resolver um conflito, quando vai fazer um feedback, não é você arrumar culpado. A questão aqui é uma construção e é uma educação, tá? Então você não precisa apontar quem errou. Você precisa resolver e restaurar o ambiente, tá? E o que acontece muitas vezes é que um conflito mal gerenciado, ele cria especulação, afastamento, clima tóxico.
Isso é o que não pode acontecer. Mas quando o líder sabe gerenciar conflito, tá? Ele acaba transformando o conflito em um aprendizado. Então, a primeira coisa é que a gente não pode ter protegido, a gente não pode misturar a relação pessoal com profissional. Eu posso gostar muito de um funcionário, mas eu não posso ter dois pesos e duas medidas. O mesmo tratamento que eu dou a Francisco, eu vou dar para Chico, sabe? Grosseiramente falando. Eu não posso tratar uma pessoa melhor do que a outra. O líder, ele tem que trabalhar na equidade. Ele não pode ter as pessoas protegidas, porque isso é ruim para ele, tá? Tem aquele grupo que é bajulador, que pode querer te bajular para querer te comprar de uma forma indireta. Você pode até aceitar ser educado quando vir te dar um presente, querer chegar mais perto, mas você não pode deixar isso te envolver ao ponto de, na hora de você tomar uma decisão, você favorecer esse grupo. E é o que a gente vê acontecer muito na gestão. E quando um líder cria essa questão de ter dois pesos e duas medidas, ele acaba fazendo com que aquele bom funcionário se desmotive e vá embora. E quando você perde uma pessoa, você tem um retrabalho, porque você precisa buscar uma pessoa no mercado, você precisa treinar essa pessoa que vai entrar. Então você perde tempo, você perde dinheiro e você perde qualidade do trabalho, porque você vai ter que começar o processo todo do zero, tá? Então, aprenda a atravessar essas questões com maturidade, porque quem faz isso não vai ter uma equipe só, vai ter um time. E é isso, a gente se vê na próxima aula.